Paz do Senhor, meus irmãos. Abra comigo, por favor, no livro de Daniel. Daniel, capítulo de número 6. Glória a Deus. Glória a Deus. A partir do versículo 22, enquanto você encontra, louva a Deus por essa oportunidade, pela vida da pastora, pela vida da sua filha, do pastor. Foram um canal, Deus abençoe essa igreja. Irmãos, me perdoem pelo horário, mas hoje foi um dia bem atípico e eu vim lá de dentro de Cabo Sul, então foi peleja. Pense numa guerra de chegar aqui, porque eu moro longe, mas eu já vim de um lugar mais longe do que o lugar que eu moro, que foi Tinguá. Não sei se os irmãos conhecem, porque hoje meu dia já estava cronometrado e eu aceitei a agenda sem pensar nessa questão. Por conta disso, eu já tinha um compromisso lá com a minha família. Mas o Senhor é bom e Ele me trouxe aqui. Meu esposo não pôde vir porque já tinha um compromisso. Mas eu estou aqui com a minha filha, Isabelle. Ela disse que se ninguém der glória, ela vai dar glória, vai pular, vai rodar. Vai ser mistério. Aleluia. Eu congrego na DEVEC de Cabo Sul, para quem não sabe. Eu sou ali liderada pelo pastor Luciano Serafim. E estou aqui debaixo da bênção do meu pastor, tá bom? Então, você que encontrou, diga amém. Vamos ler a partir do versículo 22, que diz assim: O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e foram lançados na cova dos leões, e eles e seus filhos e suas mulheres ainda não tinham chegado no fundo da cova, e os leões se apoderaram deles e lhes esmagaram todos os ossos. Então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e gente de diferentes línguas que moravam em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo, e para ele e para sempre permanece, e o seu reino não se pode destruir, o seu domínio é até o fim. Glória a Deus. Viu, Isabelle? O pessoal está dando glória e você não. Não estou te entendendo. Irmãos, eu quero rapidamente compartilhar com os irmãos. Vocês são pentecostal, gente? São, né? Vocês são pentecostal? São? Eu conheço vocês, alguns de vocês? Conhece? Ah, então sabia. Então vamos. Cadê um negócio pentecostal aí rapidinho? Isso, olha aí que coisa linda. Sabia que vocês eram de lá de perto de Cabo Sul? Não que tenha problema o povo daqui. O povo daqui é pentecostal, né? Glória a Deus. Irmãos, isso aí, até o baterista. Eu te conheço também? Tudo pentecostal. Olha lá, coisa linda. Glória a Deus. Irmãos,
Nós estamos diante de um texto muito conhecido. Eu sempre prego e costumo falar isso, que talvez eu não pregue nada de novo, você já sabe. E eu não tenho intenção de pregar nada novo, porque a palavra é simples. Se você for ler a palavra nos evangelhos, vocês vão perceber que toda a pregação de Jesus era muito simples. Eu fico preocupada quando alguém tenta engrossar o caldo, fazer um negócio diferente e sair daquilo que Deus quer falar. Então eu não quero falar nada além do que Deus talvez já tenha falado com você. Talvez o Senhor já tenha falado algo dentro dessa mensagem e eu quero falar o que o Senhor tem colocado no meu coração, sabendo que talvez eu só estou aqui para confirmar. Bárbara, que isso é porque Deus fala contigo na tua casa, no teu trabalho, na condução, no meio da rua, onde tu passa, Deus fala contigo. Deus usa a natureza, Deus usa um filho, Deus usa um marido, Deus usa até a notícia para falar conosco. Então eu acredito que o Senhor já falou contigo. Eu quero só ser boca de Deus para confirmar. Você sabe que o tempo que está sendo contado é um tempo em que o povo está na Babilônia. Daniel é alguém que marca a sua história, porque eu particularmente gosto muito de Daniel, como também um dos homens que estiveram com ele foram seus contemporâneos, porque estar na Babilônia não é para qualquer um. Estar na Babilônia é para gente que sabe quem é o Deus que serve. Por que você está dizendo isso, Bárbara? Porque tem gente que quando muda de ambiente, muda a fé dele, muda a fé dela. Mas tem gente que está como Daniel. Deus bota ele na Babilônia, coloca ele no cativeiro, mas ele não nega a sua fé, ele não muda a sua postura, ele não muda a sua conduta, porque Jesus colocou ele dentro de um cativeiro. E talvez tenha gente chegando nesse tempo do ano, questionando a Deus, porque Deus colocou alguém num período de cativeiro. E talvez você está dizendo: Deus, eu sou fiel, mas estou no cativeiro. Eu vivo uma vida íntegra, mas estou no cativeiro. E o céu está olhando para a tua vida nessa noite e está dizendo: o cativeiro é uma forma de mostrar para quem não entende que você não depende de vitória para servir o Deus que você serve. Independente do que Deus vai fazer, porque Ele vai fazer alguma coisa, mas independente dele fazer ou não, tu continua crente, meu irmão. Imagina o inimigo acordando contigo, dando glória, apesar da guerra, apesar da aflição, e tu continua dando glória. Ele está tonto contigo, ele está sem entender, porque era para tu estar chorando, era para tu estar depressiva, era para você abrir mão de tudo, mas tu está de pé, está de cabeça erguida, e ele está sem entender. Aí a gente não entende, porque tem alguém te observando. Hebreus vai dizer que há uma nuvem, e tem alguém que te observa e diz: lá vai ela para a igreja de novo. Mas não está na prova, mas não está na guerra. E Daniel é alguém, irmãos, que mesmo na Babilônia é um diferencial, porque a Babilônia não muda o que está dentro dele, a Babilônia não muda quem Deus fez ele para ser, porque quem sabe quem é em Deus não muda por causa do ambiente. O ambiente não muda aquele que Deus escolheu para ser separado por Deus. Oh, aleluia! Eu tô cansada, mas vocês estão tão pentecostal que eu estou com vontade de pregar. Irmãos, estou achando que esse varão aqui vai voar, hein? Aleluia. Quando a gente lê e vê a história de Daniel, a gente percebe que, irmão, tem perseguição que a gente não entende. Tem coisa acontecendo na nossa vida que a gente diz: por quê? Eu sei que muita gente diz assim: você tem que perguntar o para quê. Tem gente que filosofa essa palavra, é para quê? Mas na verdade a gente diz: por que Deus?
Ou melhor, a gente vai para as Escrituras e diz: Deus, até quando, Deus? Está escrito na Bíblia, o salmista e Abacuque, que também está percebendo que Deus está fazendo com o seu povo, está dizendo: Deus, até quando clamarei eu e tu não me ouvirás? Gritarei eu e tu não me ouvirás? Eu vou ver violência, vou ver tudo dando errado e tu não vai fazer nada. Até quando, Deus? A gente diz: por que tanta perseguição? Porque tem gente que olha para a gente e não gosta. A gente não fez nada. Bastou levantar bem hoje que tem alguém que não gosta de você, irmã. Já ouviu aquele negócio que você pode estar bem, mas não pode estar melhor? É real isso aqui. Bárbara, por que você está falando isso? É o que está acontecendo no capítulo 6, tá? Eu não estou fugindo do texto. E nem como os pregadores conhecidos dizem: não estou ferindo a exegese. Oh, aleluia. Eles dizem isso, né? Eu não tenho hábito não, porque é uma palavra muito difícil de falar. Agora, quando a gente vê o capítulo 6, a gente percebe que quem está reinando agora, apesar de não conhecer o histórico da vida de Daniel, olha isso aqui, irmãos, como é tremendo quando Deus tem algo na nossa vida. Daniel já havia passado pelo processo de separação, onde ele resolveu não se alimentar de manjares, porém era em um reinado de domínio babilônico. Agora tem um domínio medo-persa, e esse domínio olha para ele e diz: Daniel, tem algo diferente. Aí eu lembro dos crentes mais antigos. Aqui não tem não, todo mundo carinha de novinho. Mas os irmãos mais antigos, assim, experientes, que dizia assim: quem tem que dar testemunho de você não é você. É quem olha para você. Dario está olhando para ele, está vendo potencial para governar, mas por hora ele é um dos principais príncipes. E isso incomoda, oh Deus. Ah, Espírito Santo. Tem gente que está olhando para Daniel e não está gostando do que o rei está vendo. Nem é Daniel que está falando, nem é Daniel que está dizendo: eu sou o cara, eu tenho condição de ser governador, eu tenho condição de chegar lá, o lugar que está lá é preparado para mim. Daniel não faz isso, mas a Bíblia vai dizer que o rei olha para Daniel, vê potencial e diz: Daniel vai ser levantado. E isso incomoda quem? Meu irmão, é isso aqui que mexe comigo, porque não incomoda quem está fora, não incomoda quem está longe. Aí o meu esposo esses dias falou assim para mim: Bárbara, a facada vem de quem? De quem está longe ou de quem está perto? Quem está longe não tem como machucar com faca, irmão, que dá tempo de correr. Quem dá facada é quem está perto. Quem está olhando para Daniel e não aceitando Daniel são príncipes junto com Daniel. Eles estão olhando e estão pensando: a gente precisa arrumar um meio de paralisar o que o rei viu na vida de Daniel. Irmão, só que eu vou falar uma coisa aqui, antecipando, porque eu sou igual aquelas pessoas que comem comida quente, não espera esfriar. Eu não consigo. Quando a gente olha para isso aqui, a gente vê o seguinte: ninguém para o que o rei resolveu fazer na tua vida. Você pode ter medo, você pode achar que vai morrer, você pode achar que acabou agora, mas ninguém vai parar o que o rei começou a fazer, o que o rei começou a trabalhar na tua vida. Ninguém vai parar. Ai, 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 meu Deus. Ai, Daniel, tem gente maquinando mal, tem gente planejando fazer o negócio dar errado, mas toda ferramenta preparada não vai prosperar. Meu Deus do céu, toda ferramenta vai cair por terra agora, vai.
vai prosperar. Espírito Santo, que batalha é essa? Há uma batalha no mundo espiritual, porque alguém que te cerca não aceita, alguém que te observa não aceita, mas o céu se encarrega de mostrar que Ele é o Senhor da tua história. Oh Deus, olha o plano, está tudo armado, irmão. Está todo mundo junto planejando mal, porque é um negócio perturbador isso aqui, mas é real. Tem gente que não se junta para fazer coisa boa, mas para fazer coisa ruim tem panela. Ai, tem panela, tem, mas Jesus vai quebrar essa panela hoje. Jesus vai acabar com essa bagunça. Ai, meu Deus, Satanás hoje vai ficar perdido, porque Jeová está paralisando toda a aliança que foi feita para parar quem Deus levantou. Toda a aliança vai ser quebrada, porque não foi para a glória de Deus. Foi para destruir gente que Deus levantou. Minha irmã, fique em paz. Fica em paz. Porque quem te guarda não dorme. Quem te guarda não cochila. Ele não para de trabalhar. Pode dormir em paz. Daniel, é ele o leão da tribo de Judá. Quem peleja por você, quem peleja pela tua guerra. Quando a gente olha para esse cenário aqui, e talvez eu já tenha dito tudo que, oh meu Deus, como eu disse, eu sou igual como a comida quente. Eu estou à vontade, vocês são muito pentecostais, vocês são muito agitados, vocês estão igual a mim. Aí, a Bíblia vai dizer que eles têm uma ideia. Vamos procurar uma brecha na vida de Daniel. Irmã, uma vez uma pessoa falou assim para mim, gente, negócio de uma revelação assim, tem pessoal que tem inveja de você e tal. Eu falei, gente, às vezes dá vontade. Depois, faz um favor, gente, eu não faço isso sempre não, mas faz um favor, me segue lá, estou precisando de seguidor, aleluia. Mas eu estava com vontade, pastora, de ir para o Instagram e falar assim, gente, vocês têm certeza que vocês têm inveja de mim? Alguém tem inveja de mim? Vocês estão de brincadeira? Deixa eu contar um pouquinho da minha história. Vocês não vão ter inveja de mim, não. Não dá, não é possível que alguém tenha inveja. Só que nós não entendemos que não é sobre o que a Bárbara tem, é sobre o Deus que ela serve e sobre a dosagem que Ele derramou na cabeça da Bárbara. Irmã, não tem nada a ver comigo, não é porque a gente é bonita, porque a gente é bonita, tu é linda, tu é maravilhosa, mas não é sobre você, é sobre a unção que está sobre você, é sobre algo que Deus derramou e alguém não aceita. Por que Deus entregou para você? Aí diz assim, vamos procurar uma brecha nele, vamos procurar uma brecha nela, vamos ver se ela dá uma brecha. Aí tem gente me mandando mensagem com foto de varão. Pense naqueles homens dos Estados Unidos. Não que os irmãos daqui do Brasil sejam feios, não, né? Isso não. Eu sou casada, irmão, muito bem casada, mas só para os irmãos terem uma ideia, parece que é fake. Aonde que um homem daquele vai mandar mensagem para mim, irmão? Não tem como. Com tanta mulher bonita, né? Eu dessa altura, tá de brincadeira. Aí manda mensagem para mim. Boa noite. Bárbara, como eu poderia falar com você? Olha só. Aí eu falo assim para o meu esposo, demônio. Falo assim, aqui, amor. Olha que cara diferenciado que mandou mensagem para mim. Aí meu esposo vai e responde.
Agora parou, mas no início, quando eu comecei, assim que eu comecei a viver um pouquinho mais essa experiência de pregar e tal, eu comecei a viver isso. Aí meu esposo começou a responder, eles deram uma parada. Mas você sabe que, você está entendendo, eu quero que você entenda o que eu estou falando aqui, tá? Porque às vezes o pregador conta uma história pessoal, a pessoa acha que ele está pregando sobre ele. Não é sobre mim, eu quero que você entenda isso aqui. Isso aqui era alguém tentando sabotar para ver se eu caía. Porque quanta gente prega, mas está no adultério. Quanta gente prega, mas está vivendo uma vida de mentira. E uma coisa eu falei para Deus, eu não vim da igreja, eu não nasci na igreja, não fui criada na igreja. Embora algumas pessoas digam assim, caramba, Bárbara, não parece, mas eu não nasci na igreja e sei de onde o Senhor me tirou. E quando eu olho para Jesus, eu digo, Jesus, se tu vê que eu vou me desviar, me leva, porque eu não quero viver uma vida de mentira. Eu prefiro perder a agenda, prefiro perder a oportunidade, não ter foto no cartaz, do que perder minha salvação. Só que tem gente tentando sabotar o que o Senhor começou, mandando mensagem, tentando achar que a proposta é maior do que o propósito. Tem gente procurando brecha. Oh, Jesus. Mas tem irmã que é boba. Aqui não tem não, Campo Grande. Tem não. Nossa, um varão bonito desse. Ô varão, boa noite. Vamos marcar sua boba. Eles vão printar e vão botar lá, ó. Ela se dizia mulher de Deus, mas está pintando nos escondidos. Tem gente que é bobo, irmão. E eu não estou falando de coisa que não é real, isso aqui é real. Só que nos dias de Daniel era de outra maneira. E eles vêm de uma forma tão sutil, tão leviana, que o inocente cai. Porque o inocente não está acostumado a fazer essas coisas, então ele acha que tudo é verdade. Agora, as experiências com Deus te trazem maturidade, a ponto de você desconfiar de tudo. Então, quando eu vejo um negócio desse, eu já fico assim, Deus, isso é demônio. Ah, Jesus. Aí a Bíblia diz que eles, irmão, eu não sei por que eu estou falando isso aqui, eu sei que tem alguém que precisa ouvir isso aqui. Porque eu nunca contei sobre isso, já vivi isso muitas vezes, mas nunca contei. E não estou fugindo do texto porque é real. A Bíblia diz que eles estão procurando uma brecha na vida de Daniel. E quando eles procuram e não acham, irmão, isso aqui é terrível. Porque eles percebem que não tem da onde tirar, então vamos inventar. Aonde? Na lei do Deus de Daniel. O que ele faz todo dia? Ele ora. Irmão, tem gente que foi tão sabotado por alguém que já nem consegue orar mais. Vir na igreja é o máximo que ele e ela conseguem fazer. Porque não consegue ter uma vida de entrega mais. Porque alguém disse, por que orar tanto? Por que buscar tanto? Por que jejuar tanto? Por que tanto você lê a Bíblia? Para que tanto evangelizar? O inimigo sabotando a mente de alguém, utilizando o que alguém faz para Deus, para tentar paralisar a vida de alguém. Mas eu gosto de Daniel, porque quando eles percebem que Daniel, a única coisa que Daniel faz é orar todos os dias, eles dizem, então, a gente vai mexer com o ego do rei e vai ver se o rei entende que é necessário fazer isso. A Bíblia diz que eles chegam para o rei e diz, olha rei, por que o Senhor não faz um decreto? E manda que durante um mês ninguém peça outro homem ou outro Deus que não for o Senhor. Isso aqui é coisa de gente que tem orgulho, irmãos. Porque se Dario não tivesse orgulho, ele não entraria nesse tipo de decreto. Mas ele entra tão profundo que ele assina com um anel que não poderia revogar. Ele assina e a assinatura dele é assim: se o rei assinou, a palavra do
o rei não volta atrás. E eu glorifico a Deus por isso. Por quê? Porque Dario gostava de Daniel. E se Dario volta atrás, Deus não entra como Senhor e governador da vida de Daniel. Só que quando a Bíblia diz que o rei da terra não revoga aquilo que ele colocou como edito, a Bíblia diz que Daniel continua orando. A sentença é para Daniel. Qual é a sentença? É que o decreto para a vida dele era a cova dos leões. A Bíblia diz que ele continua orando, ele vai para a cova dos leões, e dentro desse edito, a lei do homem não é revogada, mas o céu resolve revogar a lei que a terra não vai revogar. Eu estou pregando para alguém nessa noite e estou dizendo que se o homem disse que não vai voltar atrás, que não vai mudar, Deus vai revogar a palavra do homem. Bárbara, mas o juiz disse que o processo não tem jeito. Bárbara, era direito meu, mas o advogado diz que foi indeferido. Fica tranquilo, porque quando a terra não gera, o céu promove. Oh, Deus. Só que quando a gente ouve isso aqui, é muito lindo, é muito forte. E quando eu comecei a caminhada, eu achava, Deus vai fazer alguma coisa antes. Irmão, a gente se ilude pensando, não vai ter cova. Só que a cova chega. E eu não vim pregar sobre o Deus que dá livramento da cova. Como eu disse, talvez você já tenha ouvido isso aqui. Mas eu vim pregar o Deus que dá livramento dentro da cova. Dentro da cova vai ter livramento. O céu está dizendo para a vida de alguém: Bárbara, eu entrei na cova dessa vez. Dessa vez parece que o leão vai me devorar. Dessa vez parece que não tem saída. O céu está dizendo: fica tranquila, que dentro dessa cova eu vou mostrar que sou o Senhor da tua vida, que sou o Senhor da tua história e que ainda não acabou. Será que tu pode dar um glória? Será que tu pode dar um aleluia? Oh, Espírito Santo. Irmão, uma noite dentro da cova. Você vai ali na quinta. Minha cabeça está meio cansada. Na quinta, né? É a quinta, né? Né? Os animais? Isso, falei certo. Pô, gente, vocês não me ajudaram, que isso? Ah lá, viu? Foi, agora foi. Você vai ali, você tem um encontro com alguns animais, mas vocês ficam com medo? Não, né? Não passa uma segurança? Passa uma segurança, tem proteção, tem as grades, tem seguranças ali. O sentimento é de proteção. Você, inclusive, foi lá para ver eles. Agora, você imagina. Você dentro de uma cova a noite toda. Irmão, uma vez, quando o João... Eu tenho um filho que vai fazer 14 anos. E ele era bebê. E eu morava numa casa. Eu acho que todo crente já passou essa experiência. Vira e mexe um visitante lá. Um ratinho. E aí, eu tenho pavor de rato. Pense numa pessoa que tem medo. Eu. Aquela coisa horrível de tu gritar, subir na casa. Vergonhosa. Pense numa pessoa que não tem medo de demônio e tem medo de rato. Eu. E aí, o que aconteceu? Quando João nasceu, porque quando o filho nasce, a gente muda. O medo do rato está aqui ainda, mas ele está assim, meio abafado. Nesse dia, era uma situação tão precária que embaixo da pia tinha uns buraquinhos do tijolo. E ele entrou ali. Irmão, se você ver meu esposo é um negão, mais alto que eu. Que eu sonho grande, ele que sonha pequeno. E aí,
ele estava assim, Bárbara, vai dormir, deixa esse rato para lá, deixa esse rato para lá, deixa esse rato para lá. Eu falei, cara, tu tá com medo do rato. Esse rato vai entrar dentro do berço do menino. Já criei um monte de ideia. Por causa do medo, que o medo faz isso. Eu abaixei embaixo da pia e botei a mão aonde o rato entrou. E cismei que ia pegar o rato. Eu com medo, isso porque eu estava com medo. Mas o meu maior medo era que ele entrasse no berço. Porque eu, na minha cabeça, criei que o rato ia entrar no berço do neném. E o João veio de muita fragilidade, então você imagina como a minha mente estava. Totalmente doida. Qualquer ameaça, eu era leoa nesse caso. Só que eu tenho medo de rato, pavor. Agora você imagina um leão. Eu fiquei horas até a madrugada para poder a gente tirar aquele rato. Não consegui, tá? Só para finalizar o raciocínio aqui. Que depois que eu prego, eu falo algumas coisas, não termino. Tem irmão que fala, e aí, Bárbara, o que aconteceu no final? Que eu começo, ninguém entende, eu termino também, ninguém entende. E está tudo bem. E quando eu olhando para essa história, só Jesus na minha vida. Isso aqui é porque eu estou com sono. Quando eu olhando para isso, passei poucas horas ali, guerreando com o rato, porque eu achei que ele ia no quarto, no berço, uma ideia minha. Agora você imagina passar a noite toda com um leão, no mesmo ambiente, e até aqui a experiência com cova era morte. Leão não brincava com ninguém, não dormia com ninguém. Até aqui, leão não dormia, leão matava. Tu imagina a noite toda junto com o leão. Irmão, imagina, de verdade, imagina, um leão. Não é a realidade daqui do Brasil. Mas imagina. Só que ele passou a noite toda. E foi a primeira vez, vamos imaginar isso aqui, vamos conjecturar isso aqui, vamos imaginar. Foi a primeira vez que o leão teve que dormir. Por quê, Bárbara? Porque o leão teve que respeitar o que Daniel carregava. O quê? Uma vida de oração. Apesar da ameaça, ele não parou de orar. Apesar da acusação, da conspiração, Daniel continua orando. Irmã, tu tá aí pensando o que vai fazer, preocupada com a conta, preocupado com o que vai fazer. Dobra o teu joelho, entra nessa guerra de oração, que tu vai ver Deus jogar esse leão por terra. Deus vai bradar na terra, e eu me atrevo a dizer que do jeito que tá não vai ficar. Tu vai passar noites de sonos, porque o Senhor está te guardando. Daniel passa a noite, irmão. Eu ontem, ali onde a gente mora, na estrada de Madureira, é um lugar, não sei aqui se tem alguma estrada assim, mas ali é um lugar abençoado para acidente. Ontem eu fui buscar a Isabelle, teve um acidente, o que eu fiz? Falei, Senhor, não vou nem passar na volta por ali, não tem condição de ver isso. Vou levar a Isabelle por outro lado, porque eu não quero ver. Tem gente que gosta de parar de ver, eu não gosto. Até porque eu não posso socorrer, então, ainda mais que tem que esperar a ambulância, tem todo um trâmite. Então, eu não gosto de ficar ali sendo mais uma, não é para mim. E eu fui, irmão, eu não sei se eu teria coragem de manhã estar como Dário, esperando para ver se Daniel estava vivo. Dário não dormiu. Só que, irmão, eu lembro dos dias de Jesus. Quando Pilatos tem oportunidade de liberar Jesus pela inocência. E ele lava as mãos. Por que você lembra de Jesus? Dário podia ficar como político, mal com todos, mas livrar Daniel. Aí ele perde a noite de sono porque não pode revogar para não ficar mal com os súditos. Tem gente que é política.
não quer ficar mal com todos. Quer ficar bem com Daniel e quer ficar bem com os príncipes. Até aqui a impressão que a gente tem é essa. Por quê? Porque Daniel poderia ter morrido. Se Daniel morre, não adianta passar a noite em claro. Irmão, uma coisa que eu não sou é política. E às vezes eu fico, Deus, me ajuda, me segura, porque eu não tenho nada a ver com isso. Senhor, não me deixa me meter nisso. Quando eu vejo, não tem aquela pessoa assim, eu não quero uma guerra, eu não quero uma guerra. Quando eu vejo uma guerra, eu quero entrar aqui, só pode. Coisa de gente que não é política. Se vão gostar de mim, vão gostar pelo que eu sou. Mas porque eu agrado todo mundo, não. Porque eu não fui chamada para agradar a todos. Eu fui chamada para agradar a Deus. E se eu vejo que em Deus não é certo, não é certo. É certo, é certo. Porque o Senhor não nos chamou para ser político. Dario perde a noite de sono. Porque na hora que ele deveria fazer algo, ele não fez. Só que não foi em vão ir para a cova dos leões para Daniel. Irmão, crente que está fiel a Deus, não passa processo à toa. Não é sem propósito. Isso aí, fique em paz. Porque o Senhor quer manifestar o poder dele para mostrar que ele é Deus para alguém. Como eu disse, não é sobre mim, não é sobre você. É ele que quer mostrar quem ele é na nossa vida. Porque, Bárbara, de manhã, Dario chega ali e diz, Daniel, o teu Deus pode te livrar? E ele diz, o meu Deus mandou um anjo. Irmão, eu vejo tanta coisa, eu vejo gente falando, Senhor, manda 10 anjos aqui, não sei quantos anjos lá. E todas as vezes em algumas vezes, né, que eu vou olhar Deus fazendo coisas extraordinárias, eu vejo Deus mandando um anjo. Com Gideão, Deus levantou ele através de um anjo. Com Pedro, Deus deu livramento através de um anjo. Zacarias está no templo e através dele nasce João Batista e o Senhor mandou um anjo. A Bíblia diz que Senaqueribe está afrontando o povo de Deus e na madrugada Deus manda um anjo. 185 mil, só isso, morreu em uma madrugada. Aí aqui a Bíblia diz que Daniel está dizendo, Deus mandou um anjo. A gente não adora anjo. Anjos são conservos nossos. E nós oramos e através deles o Senhor envia e ministra a bênção. Anjos são ministradores da bênção. E o anjo do Senhor acampa em redor dos que o temem e os livra. O anjo do Senhor é ministrador da bênção. O anjo do Senhor é ministrador do livramento. Acampa em redor de gente que teme. Então a Bíblia está dizendo que um anjo, eu não quero que você crie a sua ideia de adoração a anjo, não. Mas que você entenda que quando Deus quer, Deus manda um anjo. E um anjo está suficiente. Um anjo para parar leão que queria matar, que queria tocar. Mas a Bíblia vai dizer que um anjo está parado e está dizendo, aqui hoje ninguém vai morrer. Aqui leão não vai tocar em quem ora. Aqui leão não vai fazer graça na vida de quem ora. Hoje ninguém morre. Daniel lá na frente vai morrer, vai. Mas hoje não. Debaixo de vergonha não. Debaixo de acusação não. Debaixo de humilhação não. Deus está dizendo para alguém, eu estou mandando um anjo hoje. A hora de morrer ou ser arrebatada vai chegar. Mas debaixo de calúnia, de fofoca, de disse-me disse, não. Fique em paz, irmão. Isso aí é só um levante. Mais um de tantos que você já passou. É só mais uma situação. Aí a Bíblia diz que ele conta e sai. Mas olha o que eu acho lindo. Porque
O tempo em que vivemos, as pessoas querem, né, se justificar. Daniel não fala nada. Aí o rei disse, é hora de fazer justiça. Você acha que isso foi à toa? Ele traz quem acusou Daniel e joga na cova. Irmão, não deu nem tempo deles caírem. Eles morreram rápido. Inimigo não é coisa nossa, irmão. Inimigo é coisa de Deus. Deus que para, Deus que toca, Deus que faz. Tem gente que deixa de dormir, tem gente que fica preocupado, atormentado com gente que se manifesta no próprio inimigo. Eu não sei se é o inimigo que toma ele, se é ele que toma o inimigo. Não sei como é que é o negócio, mas eu sei que tem gente que perde o sono. Só que quando a gente vai olhar para a Bíblia, o inimigo é o próprio Deus que trata. Você percebe que a história desses príncipes acabou aqui. E Daniel continua na história. A história de quem tem vida com Deus não para por qualquer coisa. Aí a Bíblia diz que Dario agora começa a exaltar o Deus de Daniel. E ele diz assim, agora o decreto é que todos tremam e temam perante o Deus de Daniel. Irmão, se essa prova que nós, porque eu me incluo, porque tem hora que eu vou falar para os irmãos, falo assim, gente, acabei de pregar, que mistério é esse, Jesus? É um teste rápido, tu acaba de pregar, o negócio já acontece. A irmã ali entendeu, porque ela sabe como é que é, né? Glória. Só que se não for para o nome do Senhor ser glorificado, tem alguma coisa errada. Aí, Daniel está esse tempo todo na Babilônia. Depois da cova, até as nações vizinhas tinham que entender que havia um decreto onde o Senhor era aquele que tinha o domínio e que Ele era o Deus a ser temido, e eles deviam também tremer diante desse Deus. Só que esse Deus, até aqui ninguém sabia que Deus é esse. É o Deus que Daniel serve. Por quê? Porque Ele livra, Ele salva, opera sinais e maravilha no céu e na terra. O Deus de Daniel, Ele opera no céu, opera na terra, opera no céu, opera na terra. Deus está sendo propagado depois da cova dos leões. E aí, Bárbara? Daniel foi levantado a governador. E ele perdurou no reinado de Dário e de Ciro, que foi aquele que Deus usou para o primeiro momento de libertação do seu povo. É mencionado no livro de Isaías, mas não é sobre Ciro, e eu já estou encerrando aqui. Irmãos, quem tem vida de oração, não para por causa de processo. Quando a gente conversa com algumas pessoas que dizem assim, foi muita prova e eu me afastei por causa disso. A gente entende que nem todo mundo tem a estrutura, né? Que talvez o Senhor tenha dado a nós. Mas também não aceito que alguém diga que por causa da prova se afastou de Jesus. Porque eu já vi gente no leito dizer, eu não abro mão de Deus. Eu já vi gente ir para o leito e dizer, eu quero Deus. Então a prova nunca foi motivo de ninguém se afastar. Pelo contrário, é na prova que você precisa se aproximar de Deus. É a
prova que te faz alguém em Deus. A prova te molda, a prova te dá humildade, a prova te faz ser um ser humano melhor. Porque se você tinha soberba, você descobre que não é ninguém. Se você achava que podia sozinho, você descobre que é totalmente dependente dele. A prova te ensina. Então essa prova, essa cova, essa acusação, não é motivo de se afastar. Porque o que o Senhor começou na tua vida não vai parar por causa da prova, amém? Se coloca de pé. Oh, glória. Fecha os teus olhos rapidinho que eu quero orar por você, rapidinho. Rapidinho. Eu não sei qual é o teu processo. Mas eu quero orar por você, para o Senhor te dar graça. Fecha os teus olhos. Ora aí pelo que você está passando, porque eu vou orar junto com você. Se vocês puderem, dá a mão à irmã, irmã com irmã. Irmão, a irmã que é casada pode dar a mão ao seu esposo, mas dá a mão irmã com irmã. Ora por ela, ora. Ora por ele, ora. Você pode orar junto com ele, orar junto com ela? Pode orar, estou esperando você orar, ora. Ora para ela não parar, ora. Ora para ela não desistir, ora. Ora para ela entender que se depender de você, ela não vai parar. Se depender de você, ela não vai desistir. Se depender de você, ela não vai parar. Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos agora. Nós te pedimos agora, meu Pai, que aonde o inimigo, meu Deus, tentou implantar fraqueza, fragilidade, falta de ânimo, nós repreendemos agora, anulamos toda acusação do inferno, todo o intuito, meu Pai, do inimigo parar a tua filha. Eu te peço, quebra agora toda a cadeia, toda a maldade que cerca ela. Deus, desce com a tua graça, com a tua porção, com o teu povo, mãe de filhos, é o mesmo que bradado alto. Não temas, sou contigo. E Deus já tem um caminho aberto pelas águas e faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Vai visitando, Senhor, as tuas filhas. Vai visitando, Senhor, as tuas filhas, meu Pai. Vai trabalhando no espiritual. Que a prova não venha parar. Que a prova venha ser para testemunho. Que o teu nome vai ser glorificado, Senhor. Que a tua filha venha entender que o teu nome será glorificado. Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pra me envergonhar, mas não vai. Porque eu não estou sozinho nesta guerra. Está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, na sério faz mãe de filhos, é o mesmo que bradado alto. Não temas, sou contigo. E Deus já em nome de Jesus, um caminho aberto. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vai trabalhando nessa noite, Senhor. Que todo desânimo caia por terra. Que a tua filha venha sair deste culto, meu Deus, para entrar dentro de casa, entrar dentro daquele quarto e guerrear na oração. Eu te peço, levanta mulheres como Débora, como Ana. Eu te
te peço, mulheres que oram, apesar da crise, em nome de Jesus, que todo levante, que toda ferramenta preparada caia por terra nessa noite. O teu nome, Senhor, seja glorificado, em nome de Jesus.